E tema em nome de Jesus que diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Se encontra em Tiago, capítulo 4, em nome de Jesus em diante. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes fazer, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Sabemos que o tema principal aqui é Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Mas falando um pouquinho de Tiago é conhecido como justo. Nós sabemos que ele passou a crer e acreditar em Jesus depois da ressurreição. Ele era meio irmão de Jesus, via Jesus e não cria em Jesus. Foi crer em Jesus após a ressurreição, e ali se tornou líder, tornou um grande líder na igreja de Jerusalém. Nós aprendemos na palavra do Senhor que ele pregava aqui, ele pregava para judeus crentes. Ou seja, ele não nos ensinando, ele estava falando, o povo repreendia, exortava, para que deixasse as práticas mundanas. Porque ouviam a palavra, mas não queriam praticar. Ouviam a palavra, mas estavam com coisas mundanas, queria coisas para os seus próprios deleites. Como eu falar aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois os seus próprios deleites eram egoístas. Porque não pedia alinhado com a vontade do Senhor. Porque nós sabemos, para pedir, quando nós temos algo para pedir, nós temos que colocar Deus na direção, ver se é de acordo com a vontade do Senhor. Deus tem o melhor para nossas vidas, Ele tem o melhor para mim e para você. Mas os nossos pedidos tem que ver se é a vontade dEle, se aquilo que nós estamos pedindo não é para egoísmo nosso. Aleluia. Nós vemos aqui também, Deus colocou no meu coração um exemplo, quando Deus fala para Salomão pedir aquilo que ele queria, e Salomão ali podia pedir riquezas para ele, podia pedir bens para ele, mas Salomão ali pediu sabedoria para poder discernir o bem e o mal, para poder julgar o povo. Ou seja, ele não pediu para ele pediu para o povo, para ter discernimento, para ser justo ao julgar. E nós vemos a palavra do Senhor, que Deus, o que ele fez? Além de dar sabedoria para Salomão, acrescentou riquezas e glórias. Ele falou: como você não me pediu riquezas para ti, então eu te darei. E ali Deus o abençoou, porque o pedido dele estava alinhado à vontade do Senhor. E é assim que Deus trabalha e age na nossa vida. Quando nós pedimos ao Senhor e os nossos pedidos estão alinhados à vontade de Deus, a tendência é se concretizar. Não vai muitas vezes se concretizar no nosso tempo, é no tempo dele, como nós ouvimos falar. É o tempo Kairos, o tempo de Deus. Porque Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. Deus fala que de onde vêm as guerras e os deleites entre vós, porventura não vens disto, a saber dos vossos deleites, que
que nos nossos membros guerreiam, está falando de conflitos. Esse versículo 4, esse capítulo 4, vai falar sobre conflitos, sobre lutas, sobre os pecados. Conflitos internos que muitas vezes tem, porque ali eles não estavam alinhados com a vontade do Senhor. Sobre as lutas, sobre os pecados, maldades, invejas. Como vai dizer, que conversais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eram povos, ou seja, como está falando assim, invejosos, não colocam em prática aquilo que têm ouvido. Ouvem, mas não praticam. Aqui Tiago queria que ele tivesse o quê? Entendimento na palavra, estava passando para o povo, tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria, pedir santidade com Deus, ter intimidade com o Senhor, se achegar a Deus, porque quando nos achegamos ao Senhor, Ele se achega até a nós. E é isso que Tiago está falando para você, achegue ao Senhor, deixa de lado aquilo que tem atrapalhado a tua convivência com Deus. Deixa as práticas mundanas de lado, porque não tem como agradar os senhores. Não tem como querer agradar a Deus e agradar ao mundo. A palavra mesmo do Senhor vai dizer em Apocalipse, é melhor que seja frio ou quente, porque morno o Senhor não aceita, o Senhor vomita. Nós temos um caminho a seguir, é Jesus. A palavra vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não vai senão por Ele. Aqui nessa palavra está dizendo tudo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que nós precisamos, desejamos, está no Senhor Jesus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É dobrar os nossos joelhos, é clamar ao Senhor. Dias de lutas, de aflições, é adorar ao Senhor. Estamos fraquinhos, mas temos nossa mente, temos nossas lágrimas em adoração ao Senhor. Estamos sem forças, mas nós temos que buscar a presença do Senhor. Tiago aqui ensina, está ensinando o povo de Jerusalém, o povo judeu, falando para crentes. Nós vemos que não é diferente dos dias de hoje, né? Quantos estão na casa do Senhor mesmo, muitos às vezes não querem abandonar as práticas que atrapalham estar perto do Senhor. Estão com um pé na igreja e outro pé no mundo, porque não querem abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Mas Deus está nos convidando nesta noite a fazer aquilo que lhe apraz, que apraz ao Senhor. Deus convida e você deixa tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor nessa noite. Coloca de lado tudo aquilo que o Senhor não se agrada, porque a melhor parte é o Senhor Jesus. A melhor alegria que podemos ter, a melhor certeza é que o Senhor Jesus um dia morreu naquela cruz para salvar a minha vida e a tua vida. Se hoje nós estamos aqui de pé, não é por mim, não é por você, mas é por Deus. É porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos direcionado a estar na casa dEle, estar buscando a presença dEle. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui transformados. Que nós possamos sair daqui com outra mente, uma mente querendo buscar mais a Deus, querendo se chegar mais ao Senhor. Para isso, muitas vezes nós temos que renunciar. É renúncia daquilo muitas vezes até mesmo que gostamos. É renunciar para fazer a vontade do Pai. É renúncia para que nós possamos obedecer a sua voz. Muitas das vezes se humilhar perante o Senhor, chegar nele, se derramar na presença do Senhor. Falar, Pai, estou aqui. Muitas vezes fala assim, eu estou em Carlos. Pai, não tenho nada a te oferecer, mas eu estou aqui. É nessa hora que o Espírito Santo de Deus vem. É nessa hora que o coração do Pai se alegra, porque tem um coração quebrantado. Porque é isso que o Senhor tem buscado nesses últimos dias. Coração quebrantado diante dele. Um coração disposto a fazer a tua vontade, não importa como, não importa o que tiver que passar. Mas estejamos ligados à presença do Senhor a cada dia. E possamos fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Essa carta nós vemos que ela também estava
endereçadas as 12 tribos. Amém? Ou seja, tribos que estavam espalhadas e estavam endereçadas a elas, porque ali Tiago, a preocupação era em fazer com que o povo compreendesse a necessidade de deixar tudo aquilo que não provém do Senhor para buscar a santidade, para buscar a presença do Senhor, se humilhar, se chegar perante ao Senhor, e que para as orações serem ouvidas, eles tinham que deixar de praticar as coisas que desagradavam ao Senhor. Eles tinham que se achegar ao Senhor, deixar de ser egoístas, deixar de ser invejosos, cobiçosos, orgulhosos, para poder Deus trabalhar. E é isso que o Senhor fala conosco nesta noite também. Nós precisamos ter esse coração quebrantado. Nós temos que ter um coração humilde, se chegar a Deus, de todo o coração, deixando de lado aquilo que não agrada a Ele, aquilo que talvez nós achamos, não tem problema, não tem nada a ver, só isso aqui é pequenininho. Você acha que é pequenininho, mas para Deus não existe pecadinho e pecador, tudo é pecado. Então nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus, e nós precisamos praticar a palavra, nós precisamos viver a palavra, para que possamos ser transformados, para que possamos as nossas orações chegar até o reino de Deus com cheiro suave às tuas narinas, e que Ele venha trazer resposta aos nossos corações, para que Ele venha transformar a minha vida e a tua vida. Precisamos ser unidos, precisamos estar dispostos a ser ajudadores, ajudar uns aos outros. Glória a Deus, aleluia. Não sermos egoístas e queremos coisas para nós mesmos, fazer um pedido somente para nós. Mas todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho e falar: Senhor, é da tua vontade? É do teu querer, Senhor? Porque se não for, o Senhor tira. Agora, se for, Senhor, o Senhor trabalha para que aconteça. Aleluia. É necessário, irmãos, a igreja do Senhor se despertar. Estamos vivendo os últimos dias nessa face dessa terra. Não tem sido fácil para ninguém. As lutas estão aí, os problemas estão aí. Mas muitas das vezes nós não recebemos algo, ou não acontece porque, ao invés de nós colocarmos o nosso Deus como maior, nós colocamos os nossos problemas. Achamos que os nossos problemas é maior do que Deus, e não é. Deus, Ele é maior do que tudo. Glória a Deus. A partir do momento que eu falo problema, aqui ó, você está aí? Olha o tamanho do meu Deus. Aleluia. Está vendo o tamanho do meu Deus? Você não é nada. Eu vou passar por cima de você, porque eu tenho um poderoso que está comigo. Glória a Deus. Eu tenho um que peleja as minhas causas. Eu tenho um Deus que morreu naquela cruz, sofreu tudo que eu ia ter que sofrer, mas sofreu por amor a mim e a ti. É um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz o impossível realizar na minha vida e na tua vida. Causas impossíveis, o Senhor resolve. Porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele trabalha no meio do impossível. Ele trabalha no meio daquilo que nós pedimos de coração sincero. Deus quer sinceridade quando pedimos. Que a transformação que Tiago queria que o povo fizesse, que o povo estava muito rebelde, em fazendo, desagradando a Deus. E era essa a preocupação dele, que o povo conhecia, mas não vivia a palavra, ouvia a palavra, mas não estava praticando. A preocupação de Tiago era em praticar a palavra do Senhor, viver uma vida em santidade com o Senhor. E não é só nos dias lá que foi na época do Tiago, não. Nos nossos dias também atuais. Essas são a preocupação dos nossos pastores, nossos líderes. Porque eles ensinam o caminho que devemos seguir, eles nos orientam o caminho que devemos seguir. E muitas das vezes nós não damos ouvidos. Muitas das vezes achamos que não é necessário, e é. Porque quando Deus coloca alguém para nos ensinar, para nos ajudar, é a mesma coisa que Deus está falando assim: eu te amo, minha filha. Glória a Deus. Eu te amo, meu filho. Só faça a minha vontade. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Mas siga em frente.
em teu coração. Viva os sonhos, os projetos do Senhor para a tua vida. Viva sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações, porque o Senhor, Ele coloca sonhos, Ele coloca projetos. Pode ter certeza que quando é o Senhor colocando sonhos e projetos em nossas vidas, não são egoístas, mas sempre vai ser para nos abençoar e abençoar o nosso próximo. Sempre nós vamos estar abençoando alguém, porque Deus, Ele é hospitaleiro. Ele gosta que nós nos ajudamos uns aos outros. Ele gosta de ver a união entre o teu povo. Não demora, Jesus está voltando e não demora, nós não vamos mais estar aqui. Essas portas não vão estar mais abertas. Está se findando. Eu tenho falado lá em casa, eu falo, mãe, era janeiro, agora já estamos em março. Daqui a pouco é Natal. E foi-se embora o ano. Mas a palavra do Senhor também vai, tudo está se cumprindo. Glória a Deus. Ela também falou, Deus também falou na tua palavra que ia abreviar por amor aos seus, porque senão nem os seus suportariam de tantas lutas, de tantas coisas que têm acontecido. Deus tem abreviado os dias por amor à minha vida e à tua vida. Mas como estamos diante do nosso Deus? E se Jesus viesse agora, como nós iríamos nos apresentar para Ele? Como estaria a nossa vida? Deus quer uma igreja lavada e remida para poder subir. Por isso que Deus tem nos preparado a cada dia. A cada dia Deus tem colocado, bater na mesma tecla: buscai a minha presença, santificai-vos. Busca a minha presença, não se importa com o que vai acontecer ali ou aqui. Olha para o alto, olha para o Senhor Jesus. Busca a minha face, igreja. É hora de despertar. Não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais de olharmos para um lado e para o outro, não. Temos que ser uma igreja santificadas na palavra do Senhor. Uma igreja lavada, remida pelo teu sangue. Que é essa igreja que o Senhor Jesus quer buscar. Essa igreja que Ele está preparando para daqui a alguns dias ou algumas horas, não sabemos o dia nem a hora, mas encontrar uma igreja santificada. Uma igreja que busca a presença do Senhor, custe o que custar. Seja em seus momentos de crise, de tribulação, mas a igreja do Senhor permanece. A igreja do Senhor está orando. A igreja do Senhor está buscando, está clamando, está fazendo a vontade do Pai. Meu irmão está precisando, estão ali em oração. Não temos como ajudar, às vezes materialmente falando, mas temos um poder que é maior ainda, que é ajudar em oração. Porque se você não tem o material, mas quando nós oramos, Deus vai apresentar outra pessoa para que possa suprir a necessidade do nosso irmão. E a melhor coisa é a oração. Orar uns pelos outros. Nós vemos como Jó também, como foi abençoado depois que ele perdeu tudo. Quando ele começa a orar pelos seus amigos ali, Deus vai restituindo tudo. Deus vai dando tudo em dobro para Jó. Porque ele não teve pedido egoísta. Ele começou a orar pelos seus amigos. Deus mandou ele orar pelos seus amigos e ele começou a orar. E ali Deus foi restituindo em dobro tudo aquilo que Jó precisava. Restituiu família, restituiu seus bens, porque fez a vontade do Senhor. Deus falou e ele obedeceu. E nós vemos também, como já foi falado aqui, Davi, coração segundo o coração de Deus, um coração segundo o coração do Pai. Davi ali, como já foi falado no cenário, ele errava, mas quando entrava na presença do Senhor, ele se derramava, ele se quebrantava, porque tinha um Deus direcionando, tinha um Deus ali que conhecia de todo o agir de Davi. E Davi foi considerado o coração segundo o coração de Deus. Que nessa noite nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração humilde na presença do Senhor. A palavra do Senhor em Tiago 7 aqui vai falar: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra está nos ensinando. É resistir ao diabo, é resistir àquilo que ele tem nos oferecido. Resista e ele vai fugir, porque ele não aguenta quando você faz a vontade do Senhor. Ele não aguenta quando você resiste
para que Deus possa agir na tua vida. Nós damos legalidade para aquilo que Deus possa trabalhar. Também, como já foi falado, aqui também, como está escrito aqui também no capítulo 8, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se achegar ao Senhor, como já tenho falado aqui, é buscar a presença do Senhor, se achegue. Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais Ele vai se achegar a nós. Lavai as nossas mãos, pecadores, Tiago está falando aqui, e vós de duplo ânimo, ou seja, aquelas indecisões de duplo ânimo, nós não podemos ter duplo ânimo, mas nós possamos pedir a Deus para ter as decisões corretas, tomar as decisões corretas. Mentes, nós possamos ter as nossas mentes blindadas, uma mente que vem do Senhor Jesus, uma mente lavada pelo Senhor Jesus, uma mente blindada. Quando eu falo de Efésios 6, porque vai falar do capacete da salvação. O capacete da salvação é onde blinda a minha e a tua mente, para que dados inflamados do inimigo não venham nos atingir, para que setas do maligno não cheguem a nós. Então, quando eu falei revestidos da armadura, e não é uma coisa que nós aprendemos em um dia só, é constância, todos os dias nós temos que nos revestir dessa armadura. Não é simplesmente hoje, buscar hoje e deixar de lado. Não, mas é todos os dias buscar a armadura de Deus, ser blindado. Porque quando nós buscamos pela armadura de Deus, nós somos totalmente blindados. E quando nós somos blindados, nós temos facilidade para se achegar a Deus. Nós temos facilidade para buscar e fazer a vontade do Senhor. É blindar, da couraça da justiça, sermos justos, que é isso que Deus quer de nós. Nós devemos ser justos, devemos ser verdadeiros uns com os outros, ser justos uns com os outros, porque Deus Ele é justiça, Deus é amor, ter amor uns pelos outros também, sempre praticando a vontade do Senhor, fazendo aquilo que lhe apraz. Às vezes nós achamos que é tão difícil servir a Deus, mas se nós começarmos a analisar, não é. É só quebrantarmos nosso coração e deixar Ele falar conosco. Quando nós nos derramamos verdadeiramente, nós vemos que não tem dificuldade. A dificuldade está em nós mesmos. Nós mesmos que muitas das vezes colocamos empecilhos. Somos nós mesmos com as nossas mentes egoístas, os nossos pedidos egoístas, que às vezes atrapalhamos ao Senhor, que nós não nos achegamos ao Senhor da maneira que devemos nos achegar. Como Tiago naquele tempo teve essa preocupação com aqueles irmãos, para poder fazer a vontade do Senhor, para poder praticar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é ela é justa, ela é verdadeira, ela é eficaz. Tudo aquilo que nós precisamos, nós almejamos, tem aqui na palavra do Senhor. Se estamos em momentos de desespero, vamos ler a palavra. Deus sempre vai colocar a palavra ali que vai te dar um ânimo, que vai te fortalecer, ou até mesmo nos confrontar. Quando nos confronta, nós sabemos que está fazendo resultado. Porque quando a palavra do Senhor é dita, e aquilo bate direto ao nosso coraçãozinho, meu Pai, estou falhando nisso. Aí a gente vê onde a gente está errando. E aí a gente busca tentar acertar. Aí a gente busca mais e mais a palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor é constância. É ler todos os dias. Tira um tempinho. Por menos que seja 5 minutos, 2 minutos. Mas eu sei que você tem esse tempinho para Deus. De ler ali um versículo, meditar. Não é muito, mas o pouco que você tem, com Deus Ele vai se transformando em muito. E cada dia que você vai ler um versículo, daqui a pouco o Espírito Santo te incomoda, lê mais um pouquinho. Aí você lê mais um versículo, daqui a pouco lê mais um pouquinho. Daqui a pouco você está lendo capítulos, está lendo um livro, porque você está enchendo o teu espírito com a palavra do Senhor. Como a gente vai falar da semana passada, aquilo que você mais alimenta é aquilo que vence na tua vida. O que mais temos alimentado? O nosso espírito ou a nossa carne? Nós estamos feito o quê? Estamos lendo a palavra, orando, ou nós deixamos
vezes de lado, vamos sentando no nosso sofá ou na nossa cama e ficamos ali tranquilos, sem pegar na Bíblia, sem fazer uma oração. O que nós temos feito? Nós temos que alimentar o nosso espírito. E como nos alimentar? Lendo, jejuando, orando, buscando, se entregando na presença do Senhor, vindo à casa do Senhor, porque é muito importante a gente vir e estar aqui, porque aqui nós estamos aprendendo. Eu estou aqui aprendendo a cada dia, e cada vez que nós vemos nós vemos na casa do Senhor, nós estamos aprendendo. É igual uma escola. Na escola eu falo para o Samuel assim: Samuel, você tem que ir todos os dias, não pode faltar, porque um dia que você falta, vai perder uma explicação que o professor está dando. Depois de chegar no dia da prova, você não vai saber fazer. Mesma coisa é aqui nós na presença do Senhor. Quando nós faltamos um dia, nós deixamos de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós deixamos de aprender algo que o Senhor tem falado naquele dia. Então é necessário constância, vir na casa do Senhor todos os dias que pudermos. Claro que tem dia que talvez não vai dar por algum motivo ou outro, mas se dá, vem para a casa do Senhor. Temos nosso ciclo de oração que nós falamos que é uma escola, que a cada dia nós aprendemos o nosso ciclo de oração. Venha para o ciclo de oração, você que pode. É de 6 a 7, rapidinho. Venha aprender. É muito bom, porque ali as oportunidades é dadas para cada um. E ali cada um fala o que Deus coloca em seu coração. E ali nós aprendemos uns com os outros. É muito bom, é muito importante. Porque nós sabemos que o ciclo de oração, ele também é o alicerce da igreja. Então você que tiver um tempinho, não deixa de vir às segundas-feiras não. Mas venha fazer a vontade do Senhor. Venha adorar ao Senhor juntamente conosco, aprender juntamente conosco. Pelo ciclo de oração ali, nós não estamos fazendo pedido simplesmente para nós, mas nós pedimos por todos. Nós pedimos pela igreja, pelo nosso país, pedimos pela nossa cidade, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Então ali é um alicerce, cada um de nós estamos ali ligadas no mesmo propósito de intercessão, de interceder, e o Senhor tem respondido as nossas orações para a honra e a glória dele. Quantos pedidos foram feitos e quantas vezes Deus já tem nos respondido, Deus tem falado conosco. Irmãos, Deus ele tem colocado em meu coração também. Estava ali em casa estudando, às vezes eu falo: Senhor, na minha mente parece que eu prego tanto, mas quando eu vou falar, seja feito segundo o que eu querer, a tua vontade, Senhor. Mas Deus tem colocado no meu coração posicionamento. Posicione na presença do Senhor. Deus tem falado isso no meu coração: posiciona. Quando nós damos o primeiro passo, nos posicionamos, falamos: Senhor, eis-me aqui. O resto quem vai fazer é o Senhor. Quando nós falamos: Senhor, eis-me aqui, eu não sei falar, não sei pregar, mas eis-me aqui. Simplesmente vai. E deixa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa vida. É posicionamento. Igreja, nós precisamos nos posicionar. Posicionamento diante do Senhor. Nós precisamos buscar cada dia estar diante do Senhor como obreiros aprovados. E pode ter certeza, quando nos posicionamos, como buscamos, essa prova que nós temos passado, nós não passamos sozinhos. Porque Deus está nos mínimos detalhes. Às vezes nós não vemos pela nossa ignorância, ou às vezes pelas nossas ansiedades, nós não conseguimos ver. Mas Deus está passando conosco os mínimos detalhes do nosso processo. Essa luta que você está enfrentando, Deus ele está passando contigo, você não está sozinho. Só que muitas das vezes, Deus não pode falar, porque se Ele falar, com a nossa ansiedade vai atrapalhar o agir dele. Então muitas das vezes que Ele faz silêncio. Mas no silêncio de Deus, Ele está trabalhando. É no silêncio de Deus que a tua vitória está chegando. É no silêncio de Deus que esse deserto está passando. Nem sempre Ele vai falar. Mas quando Ele abrir a boca também, não tem para ninguém. E aquele brado de vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Coloca os seus eleitos esperantes ao Senhor. Coloca os seus pedidos diante do Senhor. E sempre tente alinhar a vontade de Deus, que é o que o Tiago está ensinando aqui, repreendendo aquele povo. Ei, vocês não recebem, pedis mal. Não recebem, porque vocês estão sendo egoístas, estão querendo os seus próprios deleites.
não estão alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa de socorrer a minha vida e a tua vida. Deus, Ele tem pressa de usar o teu povo. Porque tem muitas vidas ainda lá fora que precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas aonde? Primeiro nós precisamos estar preparados. E onde nós vamos nos preparar? Aqui na casa do Senhor. Nós temos que estar preparados. Porque quando nós formos lá fora falar, nós não vamos falar de qualquer maneira, mas nós vamos falar aquilo que o Senhor tem colocado. Aquilo que nós temos aprendido na palavra dEle. Quando fala que é uma escola de vasos, e é mesmo, porque o nosso pastor pela misericórdia do Senhor, para onde a glória do Senhor, Ele tem dado essa oportunidade para cada um de nós podermos aprender, para poder tirar a nossa timidez, a nossa vergonha. Ele tem dado essa oportunidade de nós crescermos espiritualmente, porque é isso que Deus está precisando, de verdadeiros adoradores, pessoas que façam a vontade dEle. E nós, quando você e eu recebemos uma oportunidade como essa, por mais que muitas vezes nós achamos que não conseguimos, mas nós não venhamos negar, porque quem faz é Deus, quem fala é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Simplesmente aceite, não nega a oportunidade. E como já muitas vezes a gente aprendeu até mesmo com a missionária, com o pastor, nós não sabemos, pode ser nossa última oportunidade, nós não sabemos. E como vamos apresentar diante do Senhor quando Ele voltar? Para aquele dia te deu a oportunidade que você me negou. E nós não queremos isso. Mas nós queremos, quando chegar naquele grande dia, você foi. Mesmo com teus medos, mesmo com as tuas inseguranças, você foi, você não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome, mas cumpriste a minha palavra. E a cada dia nós possamos fazer a vontade do Pai para chegar a Ele. Se humilhar perante o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Coração quebrantado, coração humilde, coração disposto a fazer a vontade do Pai. Eu não sei muito falar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar em cada coração nessa noite. E que nesse dia você possa sair daqui transformado, possa sair daqui com a certeza da tua vitória, a certeza de que você não está lutando sozinho, deixando de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mas com vontade, convicção: eu vou fazer a vontade do Pai. Eu não sei, mas quem garante é o Senhor. Estou aqui, me coloco de joelhos, me humilho perante ao Senhor, para que a vontade dEle seja cumprida na minha e na tua vida. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.